Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e queridos. Bolsonaro é inelegível. Vai ser quatriz, pentis, vai ser exis, como diria o meu amigo Mussum. Acho que vai inaugurar o filme dele, lança amanhã. O Mussum, Paulo Donizete, fez uma crítica aqui na Folha, precisa até pôr no fórum, precisa pôr em destaque. Eu falei isso na home ontem, acho que ninguém me ouviu, ninguém me ouve. Põe lá em destaque, porque vai o filme, aí o Caramelo falando aqui, ó, destaques para o filme do Mussum Foreves. O Bistricis e o nosso Braga Neto. O nosso Braga Neto se tornou inelegível. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: é bom demais. Foi bom demais. É uma paulada na nuca do Partido Militar. Braga Neto era o cara que articulava esse partido, era o cara mais forte do Partido Militar. É a pessoa que foi escolhida não à toa para ser vice do Bolsonaro, para ser o sucessor do Bolsonaro, provavelmente numa eleição em 2026. Ele estaria ali tanto para qualquer intercorrência que viesse a acontecer. Por exemplo, se o Bolsonaro tivesse uma dor de barriga, né, tivesse qualquer probleminha ali, tivesse que tirar uma licença, Braga Neto assumiria. Se o Bolsonaro não, por exemplo, não tivesse condições políticas de disputar uma eleição, mas o governo ainda tivesse forte, Braga Neto seria o candidato em 2026. Se porventura eles quisessem dar uma roupagem de democracia e não quisessem terminar com o fim da reeleição, que a meu ver seria aprovada pelo Congresso com facilidade se Bolsonaro tivesse sido reeleito e acabar a eleição, o cara podia ser reeleito 200 vezes, eles iam querer Bolsonaro por 20 anos, mas se isso não viesse a acontecer, Braga Neto seria o presidente. Então, Braga Neto é uma estaca, né? uma coluna, um pilar, aquela coluna que sustenta o prédio. Braga Neto era uma das colunas mais importantes do Partido Militar. No momento em que ele se torna inelegível, já fratura, por exemplo, o projeto político do bolsonarismo no próprio Rio de Janeiro, porque ele provavelmente seria o candidato do bolsonarismo na disputa contra Eduardo Paes à prefeitura do Rio. E se ele não ganhasse para a prefeitura, continuaria vivo para a disputa a governadora do estado no ano seguinte, porque aí para o governo do estado o bolsonarismo tem muito mais força do que para a prefeitura, já que o Paes é quase que um prefeito removível, é aquele mais carioca dos prefeitos dos últimos tempos no Rio de Janeiro, o espírito de Zé Carioca do Eduardo Paes, é muito difícil de derrotá-lo agora no ano que vem. E o bolsonarismo já está substituindo ele por Ramagem, por Pazuello, vai com outro nome que não terá essa força do Braga Neto. Então, a inelegibilidade dele é um tiro no alvo, né, dos projetos políticos da extrema-direita no Brasil. E outros generais precisarão ser colocados no sal grosso da política, na inelegibilidade, na impossibilidade de ter carreiras políticas por terem cometido crimes como Bolsonaro cometeu. É preciso ampliar o número e o nome dessas pessoas para que as coisas comecem a ganhar contornos democráticos na política brasileira. Nós precisamos
de um novo projeto político para o Brasil, que não passe por os militares estarem encurralando a nossa democracia, que não passe pelos militares estarem impedindo que se constitua um arco de alianças, mesmo na direita, que não seja refém de um projeto do seu partido, da sua organização. A direita precisa se livrar do militarismo. A direita precisa se livrar do bolsonarismo. A direita precisa ter um projeto de poder no Brasil civil, coisa que ela teve durante os anos de 94 para cá, quando o Fernando Henrique se elege presidente da República, num acordo com o PFL, e durou até a Lava Jato, durou até 2014, 2015, quando Dilma é empichada. A direita precisa retomar esse velho projeto, porque hoje ela é refém desse partido militar e do discurso de segurança pública, do discurso armamentista, do discurso virulento contra direitos, que a direita americana, em boa parte, não é, principalmente aquela que orbita em torno do Partido Democrata. Eles não se preocupam. Nos Estados Unidos, as drogas têm sido liberadas cada vez em mais estados. Isso não é um problema de Estado, a descriminalização da maconha. Não tem campanhas anti-LGBTQI, como no Brasil. Então, os Estados Unidos não é exemplo para ninguém, eu sei disso. E não estou usando os Estados Unidos como exemplo. Preferi usar França, Inglaterra, outros lugares, onde esses debates... Londres tinha um prefeito LGBT até outro dia. Nós precisamos civilizar, inclusive, a direita no Brasil. Inclusive, a direita precisa ser civilizada no Brasil. E para que a direita seja civilizada no Brasil, ou se civilize e dispute na questão econômica, discute na questão tributária, discute na questão empresarial, para que isso aconteça, o partido militar tem que acabar, tem que ser derrotado. E a derrota de ontem, de Braga Neto, é, sim, fundamental para jogar para o sal grosso da história essa organização deletéria contra a democracia no Brasil. Alviçaras, viva a cassação, viva a ineligibilidade bis de Bolsonaro, e que seja quatriz, e há também inelegibilidade de Braga Neto. Era isso que tínhamos para hoje nesse Que Fala ou Vai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.